Jesus. Atos capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, Jesus, dizendo: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até aqui tá bom. É muito importante nós compreendermos uma coisa. Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele muda tudo o que nós somos. E muda todo o nosso caminho, muda todos os nossos propósitos, nossos sonhos. Muitas vezes nós achamos que receber o Espírito Santo é apenas para ficarmos na graça, recebermos aquela sensação maravilhosa. É bom, né? Você sente a presença do Espírito Santo, você gosta quando você sente a presença do Espírito sobre a sua vida? É gratificante, é algo que, sabe, nos preenche, é algo que é uma sensação que é indescritível. Embora Ele esteja dentro de nós, quando Ele age, quando Ele faz, quando Ele mexe conosco, é algo sobrenatural. Agora, vai muito além do que simplesmente uma transformação pessoal. Por exemplo, nós vemos os frutos do Espírito, onde nós temos é uma transformação pessoal, algo que acontece em nós, né? A irmã Ellen estava falando aqui agora que Deus estava fazendo as mudanças que estavam acontecendo na vida dela. Isso é por quê? Porque o Espírito Santo já está agindo na vida dela. A partir do momento que ela aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a agir e mover o sobrenatural sobre a vida dela. E ela começa a se tornar diferente. Nós começamos a viver pelo Espírito. Mas é muito mais que isso. Por quê? Além de uma transformação pessoal, ele traz para a gente uma transferência de missão global, uma transferência de missão para a nossa vida. Olha o que nós acabamos de ler aqui, tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Além de recebermos a transformação, Ele nos traz também uma missão. E essa é muitas vezes o problema de nós como igreja. Por quê? Porque nós gostamos da transformação e muitas vezes mais ou menos, né? Nós gostamos só de algumas partes da transformação, não de todas, né? Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas Ele traz também uma missão. Você não foi chamado para ficar sentado no banco. Você não foi chamado para ser apenas mais um aqui nessa terra. Se nós olhamos para Jesus como nosso Senhor e como aquele a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos ser discípulos dele, discípulos é aqueles que aprendem, né, com seu mestre. Se Jesus é o nosso mestre, vai muito além de nós deixarmos as coisas acontecerem na nossa vida. Nós temos uma missão e é uma missão primordial para a nossa vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, dá uma cutucada nela, você tem uma missão muito séria sobre a sua vida. É interessante, por quê? Porque quando nós falamos sobre isso, muitas pessoas, elas têm medo ou têm receio. Algumas pessoas, por exemplo, acham que Jesus não tem nada para a vida delas. E se nós pararmos para pensar, né, é muito interessante, porque quem somos nós para que Jesus olhe e acredite em nós?
às vezes, devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós podemos ir para os dois polos, né? Se nós formos olhar para quem realmente nós somos, para a nossa carne, o que nós vemos? Sujeira, pecados, medo, receio. Nós vemos diversas coisas ruins. Como Deus pode acreditar em alguém tão frágil e tão errado? Mas de repente nós recebemos algo diferente. E a partir desse momento que recebemos esse algo diferente, tudo muda. Porque nós não andamos mais sobre a nossa própria força. Nós andamos sobre a força do nosso Pai, a força do Espírito Santo sobre a nossa vida. E isso muda tudo, muda o jogo. Porque a partir disso, nós começamos a sermos capacitados pelo Espírito Santo. Eu sempre falo sobre isso, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me expressar, né? É interessante que quando você olha para o bispo, ele é nato, né? Ele tem um jeito de falar, ele se interage fácil. Aí quando olha para mim, não tem nada a ver com isso, porque eu sempre fui um cara tímido, eu sempre fui um cara que tive medo das coisas, zero ousadia. Mas o que eu precisei fazer? No momento que Deus me chamou para fazer algo para Ele, eu falei, Senhor, eu não sou capaz, mas se o Senhor me chamou, me capacita para tal. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui pregar, a minha oração era a seguinte: Senhor, eu sou como Moisés, a minha fala é pesada, eu preciso que o Senhor me capacite para que eu possa falar, para que eu possa pregar e as pessoas possam entender o que eu estou falando. No começo, né, eu era do louvor antes de ser pastor, né? Então, eu falava muito rápido. Você pode observar que eu ainda falo rápido, né? Mas eu falava de forma tão rápida que as pessoas não entendiam. E eu falei o seguinte: Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor me chamou, o Senhor precisa me capacitar. Eu vou. Agora, é interessante quando nós olhamos para isso. Por quê? Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele vai nos capacitando para tal. Existe nós antes e nós depois. Existe você antes do Espírito Santo e existe você depois do Espírito Santo. E um grande problema que muitas vezes enfrentamos é que muitas vezes nós ficamos nesse meio. Nós já não somos os mesmos lá de trás, mas ainda também não chegamos onde o Espírito Santo quer nos levar. Está dando para entender? Então, o que acontece? Quando o Espírito Santo ele nos chama para uma missão, Ele vai nos capacitando para essa missão. E eu queria que vocês abrissem aí comigo, Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. Está escrito assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Eu não vou ler o resto não, mas olha o que aconteceu. Existia um discípulo antes de Atos 2 e existiu outros discípulos depois de Atos 2. Antes da descida do Espírito Santo sobre a vida deles, para ser mais claro, né? Antes do Espírito Santo descer sobre os discípulos, ele, na verdade, quando você olha para o Antigo Testamento, às vezes o Espírito Santo via, tomava uma pessoa, essa pessoa fazia coisas sobrenaturais e depois ele ia embora. De vez em quando ele vinha, se apossava. Você vê a história, por exemplo, de Sansão, né? Que de vez em quando ele tomava, ele era cheio do poder. A palavra até usa esse termo, se apossava dele, sabe? Depois de Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E a partir disso, tudo mudou. Porque o Espírito Santo está onde hoje? Bate aqui, ó.
Está dentro de nós, está dentro de você. E o que aconteceu? Quando nós olhamos, olha para trás um pouquinho. O que aconteceu, por exemplo, quando Jesus estava no Getsemane e foi entregue? O que os discípulos fizeram? Eles deixaram Jesus sozinho. Pega, por exemplo, quando perguntaram para Pedro, Pedro, você parece com um deles. O que Pedro fez? Não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando nós olhamos para trás desses próprios discípulos, eles eram cheios de medo. Você olha, por exemplo, quando teve a tempestade, Jesus estava dormindo no barco. Jesus se levantou revoltado, porque eles estavam cheios de medo. Eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham sido capacitados ainda pelo Espírito Santo. Eles estavam em aprendizado, né? Mas a partir de Atos 2, eles receberam poder. Diga assim, receberam poder. E por receberem poder, tudo mudou. Logo depois eles começaram a sair numa só pregação, aqui em Atos 2, Pedro começou a pregar, mais de 3.000 pessoas foram salvas. Você acha que uma pessoa, de forma natural, numa pregação só, ela conseguiria salvar 3.000 pessoas? Isso é impossível. De repente ele estava entrando num templo lá e tinha um aleijado lá pedindo esmolas. Os discípulos de Jesus falaram, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E aquele aleijado levantou, ficou de pé e foi curado de forma sobrenatural. E se você for ver, tudo mudou. Eles começaram a fazer coisas que antes era impossível. Coisas que eles não tinham como fazer. O que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo capacitou aqueles discípulos para fazerem coisas fora do normal, coisas sobrenaturais. E a partir daquele momento, eles, além de terem a vida transformada, além de receberem uma missão de Deus, eles foram capacitados para aquela missão. Você já recebeu uma missão de Deus que você ficou com medo de ir? Já recebeu alguma vez uma direção de Deus e você ficou assim, isso não é para mim? Sabe? Se Deus te levantou, se Deus te mostrou uma missão, Ele vai te capacitar para que você possa cumprir essa missão. E se Ele começou, Ele é fiel para completar. Você está entendendo? A vinda do Espírito Santo, ela é um divisor na vida da igreja. A vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida, ela devia te marcar de tal forma que você nunca mais poderia aceitar quem você era no passado. Porque muda tudo. Muda quem nós somos, retira as nossas fraquezas. É interessante que o Espírito Santo em nós, ele faz da nossa fraqueza as nossas maiores forças. Por exemplo, uma pessoa que era viciada antes, pós-Espírito Santo, é ela que cura outros viciados. Uma pessoa, por exemplo, que teve um casamento destruído, é ela, por exemplo, que após, ela fala sobre casamento e cura casais. Sabe? Uma pessoa que muitas vezes foi envergonhada, é ela que honra a Deus e é honrada por Ele. Você está entendendo? Nós precisamos então o quê? Entender o seguinte, vamos lá, tá? Primeiro, o Espírito Santo quando desceu, ele muda tudo na nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. E a partir disso, tudo muda. Nós somos transformados. Mas mais que transformados, nós recebemos uma missão. Você tem uma missão aqui nessa terra. Você não está aqui por acaso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a missão. E para completar, essa missão,
ela não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. É uma missão que se você for pela sua própria força, você não vai chegar lá. Se você for pelos seus próprios méritos, você não vai chegar lá. Então, o Espírito Santo precisa te capacitar. E ele te capacita para que você possa viver uma vida sobrenatural. Que as pessoas vão olhar e vão falar, não tem lógica. E nos mínimos detalhes. Deus é bom o tempo todo, sabe? O Espírito Santo ele vai nos capacitando para coisas assim, simples. Essa semana a gente viajou, né? Viajei com os amigos aqui da igreja. E estava previsto chuva o tempo todo. Aí eu virei para Deus e falei, Senhor, a gente passa o ano inteiro trabalhando. A gente está gastando dinheiro que a gente geralmente não costuma ter. Não tem. Está aqui só no cartão de crédito para lá, cartão de crédito para cá. Dá uma moral aí, Senhor. Empurra essa chuva para lá. E sem brincadeira, nós passamos todos os dias. Teve um dia que choveu um pouquinho à tarde, mas depois à noite, quando a gente voltou, já não estava mais. Passamos todos os dias sem chuva. Acho que ele mandou a chuva para cá, né? Porque eu soube que quinta-feira choveu demais, né? Azar de vocês. Mas a gente pegou chuva, sabe quando? Quando a gente saiu de lá. A gente saiu, fomos na cidade, compramos um negócio lá, e quando a gente foi embora, começou a chover. Coisas bobas, simples. Sabe? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, às vezes, você está achando que o Espírito Santo, ele só move as coisas grandes na sua vida, mas ele está preocupado com cada detalhe na sua vida. E cada detalhe que está ao seu redor. Sabe? E aí, para isso, ele vai te capacitando para viver essa vida sobrenatural. A partir disso, nós chegamos na parte mais importante, tá? Se nós entendemos tudo isso que eu falei, nós precisamos entender o seguinte: se nós estamos cheios do Espírito, nós estamos cheios de missão. Quanto mais você tiver do Espírito Santo sobre a sua vida, mais missão você vai ter aqui nessa terra. Você não está aqui por acaso. Lembre-se disso. E às vezes, nós banalizamos as simples. Nós queremos falar sobre coisas muito grandes. Talvez você ache que a sua missão seja ser pastor. Será que essa é realmente a sua missão? Talvez você ache que a sua missão é fazer, coisas sobrenaturais. Mas a missão que Jesus nos deixou, e deixou o Espírito Santo aqui para nos capacitar, ela é simples. E ela está escrito, nós acabamos de ler em Atos 1, né? A missão de testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler rapidinho aqui isso novamente, só para... Aqui, deixa eu ver aqui no 4. Versículo 8. Olha só, Jesus ele foi direto e prático. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Qual é a sua missão aqui na terra? Ser testemunha de Jesus. O que Jesus fazia? Jesus era o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. E nós precisamos ser testemunhas dele aqui nessa terra, amém? E como nós somos testemunhas? Vivendo como ele vivia, fazendo as coisas que ele fazia. Mas pastor, é muito, né? Ser igual a Jesus é fácil? Não. Mas nós precisamos testemunhar aquilo que ele é. Testemunhar aquilo que ele faz. Às vezes, tem uma pessoa que está doente dentro da sua casa, da sua família, e você tem medo de orar por ela. Por que você deve orar por ela? Porque Jesus pode curar e pode transformar a vida dela. Então, quando você for orar,
Você não vai orar simplesmente porque, eu estou cheio do Espírito. Não, não é por isso não. É porque você está testemunhando que Jesus pode fazer algo sobrenatural na vida dela. Está dando para entender? Estava falando aqui sobre o pastor Pedro, né? Falando de Jesus para o seu Rodrigues. O que ele estava fazendo? 1 ano, né? Esse deu trabalho, hein? A bênção pura, né? Durante 1 ano, sabe o que ele ficou fazendo? Testemunhando que Jesus transforma vidas. Até que chegou o momento que o Espírito Santo falou: opa! O Espírito Santo falou para ele: eu vou mudar a sua vida. Aí, de quem ele lembrou? Daquele que era testemunha. Daquele que estava testemunhando o Salvador Jesus Cristo. Você está entendendo? Às vezes, você acha que você não está fazendo nada. Às vezes, você acha que você está simplesmente, eu estou aqui, ninguém está vendo mesmo. Sendo que você está ali a cada dia, a cada momento, testemunhando algo que é muito maior do que você. Então vamos lá, a primeira missão é sermos testemunhas de Jesus. Agora, é muito interessante quando nós lemos esse versículo que nós lemos agora, Atos 1:8, porque olha o que ele diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém era o quê? Era o lugar onde eles estavam, eram as pessoas próximas a eles, pessoas que estavam com eles dia após dia, pessoas que eles se levantavam, vinham, que trabalhavam junto com eles, familiares. Aí depois, olha, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, um pouquinho mais longe, em Samaria, um pouquinho mais longe, e até os confins da terra. O que isso quer dizer? A nossa missão, ela começa dentro da nossa casa. Ela começa com pessoas que estão ao nosso redor. E ela vai se expandindo para coisas maiores. O que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Estou sendo testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo, do que o Espírito Santo pode fazer sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Amém? Mas isso é tão poderoso quanto você ser testemunha dentro da sua casa? É da mesma forma. Às vezes você acha que você precisa falar para grandes multidões, quando na verdade o Espírito Santo está te chamando simplesmente para você falar de Jesus para pessoas dentro da sua própria casa. Para que você possa ser testemunha do amor dele, da transformação dele. Para que você possa praticar os frutos do Espírito. Sabe? Nós precisamos entender que a nossa missão, ela começa de dentro para fora. Um dos grandes problemas que muitas pessoas enfrentam é que elas querem o fora antes do dentro. Eu quero ir para as nações, eu quero pregar o evangelho para as nações, mas eu não consigo pregar para a pessoa que está do meu lado. Não tem lógica. E da mesma forma, nós começamos por um caminho simples. Sabe qual é esse caminho simples? E eu quero que você preste atenção agora. Fala a pessoa do que está do seu lado aí, preste atenção. Isso é sério. Fala, dá uma cutucada nela, preste atenção. Preste atenção. Se você quer saber onde começa a sua missão, e essa é uma das grandes dificuldades que a maioria da igreja tem. A sua primeira missão é testemunhar Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Quando as pessoas te olham, elas veem o quê? Quando as pessoas olham para você, o que você representa? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós recebemos o Espírito Santo, nós somos cheios do poder, somos cheios de unção, mas o que nós temos feito aqui nessa terra para testemunhar Jesus, o amor dele, a misericórdia dele. Nós falamos muito sobre isso aqui, e isso é forma de ensino à igreja, porque nós
em vez de julgarmos, nós temos que demonstrar compaixão, o amor. Foi até a mensagem da noite da semana passada do pastor Tiago. Muitas vezes, quando nós estamos julgando, você está representando quem quando você está julgando? Quando você está falando mal de uma outra pessoa por trás, que essa pessoa não está vendo, pela frente também, né? Mas por trás, você está representando quem? Você acha que é Jesus? Você está entendendo? São coisas simples. Você chega dentro da sua casa muitas vezes e você age de uma forma totalmente equivocada. Aí depois você quer falar de Jesus para essas pessoas. Sabe? São atitudes que elas nos fazem representar Jesus. Elas mostram que nós somos testemunhas dele. Qual a sua missão? Testemunhar o amor de Jesus. Testemunhar quem Jesus é. Jesus perdoava? Perdoava, sim ou não? Você tem que perdoar. Jesus amava? Você tem que amar. Jesus julgava? Então você não tem que julgar. E quando você começa a testemunhar, aquilo começa a se transformar em coisas adiante, sabe? Ela vai ampliando e você vai começando a tomar direcionamento na sua missão. Nós como igreja da Conquista, nós temos uma missão muito séria e prática. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Repita comigo, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Qual pessoa que você fez se aproximar mais de Jesus no último ano? Por exemplo, vamos dizer que alguém chegou aqui pela primeira vez. O que nós como igreja devemos fazer? Levar essa pessoa a um relacionamento crescente com Jesus. Muitas vezes é demonstrando amor, abraço. Você fala com a pessoa, você faz ela se sentir à vontade aqui. Você está aproximando ela de Jesus. Você está entendendo? Às vezes nós olhamos para as coisas muito grandes, mas entenda, para você chegar onde Deus quer te levar, você precisa começar pelas coisas pequeninas. Você precisa começar pelas coisas mais básicas. Muitas vezes nós queremos pular etapas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu profetizo que a Igreja da Conquista será conhecida em todo o Rio de Janeiro como representante de Jesus. Amém? Vamos mais além um pouquinho? Vamos? Eu profetizo que a Igreja da Conquista vai ser reconhecida no Brasil como grande representante do amor de Jesus aqui nessa terra. Você faz parte disso? Faz? Então nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além, sabe? Mas para que nós possamos representar Jesus, nós precisamos começar por onde? Por aqui. Nós estamos em que bairro? Cascadura? Nós começamos aqui nesse bairro. Nós espalhamos aos bairros arredores. Nós vamos para dentro da sua casa, representando Jesus dentro da sua casa. A sua família precisa conhecer esse amor. As pessoas do seu trabalho precisam conhecer esse amor. Nós precisamos representar Jesus em cada detalhe. Você está compreendendo? Se nós estamos cheios do Espírito, nós precisamos estar cheios da missão. Essa é a nossa missão, representar Jesus por onde quer que nós formos. Quando uma pessoa está tirando foto aqui, ela está aqui, representando. O que ela está fazendo ali? Ela está testemunhando o que Jesus está fazendo muitas vezes na sua vida aqui dentro. É interessante isso, né? Sabe quando mais nós conhecemos, sabe quando mais nós recebemos visitantes aqui, pessoas que querem conhecer esse amor de Jesus? Quando nós tiramos a tua foto, você posta no teu Instagram, as pessoas no seu Facebook, onde quer que for, né? Agora está tão... Você posta lá, as pessoas olham e falam, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Aí a partir disso, elas, onde é que é? Eu quero saber. Você está entendendo? Porque nós estamos representando, sendo testemunhas de Jesus, sabe? Agora, deixa eu te dizer uma coisa importante, tá?
Nós temos a missão, nós estamos cheios do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Agora, não se engane, você vai ter barreiras para enfrentar. E eu queria abrir para que você abrisse a palavra aí, Atos 8, vamos ler a partir do versículo 1. Atos 8, versículo 1, está escrito assim: a perseguição e a dispersão da igreja naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Eles começaram a enfrentar a perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Olha que interessante. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Olha que coisa interessante. Os apóstolos começaram a enfrentar desafios, barreiras. E essas barreiras, elas eram para quê? Para travar. Mas o que os apóstolos fizeram? O que os discípulos de Jesus fizeram? Não? Se mandaram a gente para tal lugar, se nós formos dispersos para tal lugar, é lá que eu vou pregar. Ah, mas eu estou enfrentando uma barreira aqui. Eu vou continuar aqui. Eu não vou perder a minha missão por nada. Jesus me chamou para testemunhar o amor dele, eu vou testemunhar. Olha o que Filipe fez. Esse cara tem um nome bonito. Esse cara era bom. Olha o que Filipe fez. Saulo está perseguindo. Saulo está mandando prender. Está fazendo e acontecendo. Estevão tinha acabado de ser apedrejado. Era para acontecer o quê? Era para todos eles ficarem com medo. Não se engane. Muitas vezes você vai ter medo. Você vai ter vontade de se esconder e parar. Mas o Espírito Santo vai te dar força para você continuar. O Espírito Santo vai te dar força para você ir dentro da sua casa. Talvez pregar 1 ano para a sua família, para que elas possam receber o amor de Jesus, para que eles possam ser transformados, sabe? E o que Filipe fez? Em vez de ficar escondido, ele foi para Samaria. E lá ele começou a fazer grandes coisas sobrenaturais. Por quê? Ele estava testemunhando quem Jesus era. E quando ele estava representando quem Jesus era, os mancos eram curados, as pessoas eram libertas, os demônios abatiam em retirada, porque a presença do Espírito Santo era sobrenatural sobre a vida dele. Sabe? Eu quero dizer o seguinte, talvez você vai enfrentar desafios. Não se engane, vai enfrentar batalhas. E essas batalhas, elas são para testar sua fé. Para testemunhar se você sabe exatamente para onde você está indo. E para de ficar com medo. Não tenha receio. Você pode ter certeza que Deus, Ele vai guiando cada passo seu. O Espírito Santo vai te enchendo de poder para você enfrentar as barreiras, para você enfrentar os desafios e avançar. Sabe aquilo que você tem medo de fazer? Vai tranquilo, porque o Espírito Santo ele vai te capacitar para isso. Você está entendendo? Às vezes, nós vamos fazer certas coisas que dá até, assusta. Mas nós precisamos nos encher de poder, nos encher de ousadia, para que Deus possa nos levar a viver coisas sobrenaturais, sabe? O que nós precisamos entender, tá? Nós compreendemos que o Espírito Santo, ele veio para nos transformar, para nos transformar, transforma a nossa vida pessoal, nos dá uma missão e nos capacita para essa missão. E qual é a missão? Sermos testemunhas de Jesus. Jesus quer que você tenha uma vida medíocre? Não. Jesus quer que você tenha um casamento falido? Não. Jesus quer que você tenha uma vida frustrada?
Não. Ele quer que você tenha uma vida sobrenatural. Então represente Jesus em cada detalhe da sua vida. Que a sua família, que a nossa família, elas sejam as famílias mais felizes dessa terra. O mundo está tentando destruir famílias, correto? A nossa missão é termos as melhores famílias para que eles possam olhar e quererem a mesma família que nós temos. Sabe? O mundo está frustrado financeiramente. Nós precisamos mostrar que conosco está a bênção e a prosperidade de Deus. As pessoas vão olhar e falar, sobre eles a bênção do Senhor. Eu quero essa mesma bênção. O mundo está cheio, está todo mundo sem visão, sem missão, não sabe para onde estão indo. Quando eles olharem para nós, quando olharem para a sua vida, eles vão ver uma pessoa cheia de missão, cheia de visão, que sabe exatamente o que está fazendo. Sabe? Nós precisamos representar Jesus, sermos testemunhas daquilo que Jesus está fazendo aqui nessa terra. Começamos dentro da nossa casa. Espalhamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Espalhamos para pessoas que muitas vezes nós não conhecemos. E vamos espalhando até os confins da terra, para que as pessoas possam entender e enxergar a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe qual é a sua missão? É sair do seu lugar de conforto. Tem muitas vezes, cara, que essas barreiras, elas vão nos impedindo. Elas vão tentando nos atrasar. Muitas vezes, barreiras que nos atrapalham é o medo, é o preconceito, a zona de conforto. Quem aqui adora uma zona de conforto? Quem gosta? Quem gosta? É bom ficar confortável, não é bom? É bom. Mas o lugar do confortável não nos leva a lugar algum. Tá? Receba essa palavra sobre a sua vida, sabe? Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Deus tem coisas sobrenaturais para fazer no nosso meio. Agora, o que nós precisamos fazer? Entender que sermos cheios do Espírito quer dizer que Ele nos está dando missões, uma missão poderosa, testemunhar o amor de Jesus, testemunhar o amor sobrenatural. Agora deixa eu te fazer uma pergunta séria. Qual a sua próxima missão? Passo prático, tá? Qual a missão que você precisa fazer agora na sua vida? O que você precisa mudar agora? Lembre-se, você precisa testemunhar Jesus, correto? Qual o passo prático primeiro? Talvez você precise mudar alguma atitude sua, mudar algum posicionamento seu. Às vezes as pessoas acham que para testemunhar precisa de tanta coisa, né? Mas quando você derrama amor sobre a vida de uma pessoa que está ao seu lado, você está testemunhando Jesus. Por isso que quando as pessoas chegam, eu sou membro, você pode fazer o curso de voluntário. Porque essas pessoas que estão aqui ao seu redor estão testemunhando o amor de Jesus sobre a sua vida. Sabe? Nós não precisamos de grandes pregadores. Nós não precisamos de pessoas que mudem o mundo de uma vez só. Nós precisamos de discípulos que transformem a sua casa, transformem ao seu redor e façam coisas sobrenaturais sobre aqueles que estão ao seu lado. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa sair daqui hoje, sabe, cheio do poder, cheio do Espírito e cheio da missão do Espírito Santo, a missão que o Espírito Santo enviou sobre você, em nome de Jesus, amém?